Mandem coração, mandem avião, mandem tudo aí, gente, para a gente começar a nossa live. Vamos dar mais de 5 minutinhos para tá? Colocar uma música aqui para distrair um pouquinho. E, Isso, manda aí. e conta aí como tá o pessoal aí na tua casa, a gente. Nossa, essa pandemia, a gente dentro de casa, né? Meu Deus, eu sou do mundo, né? Eu gosto de estar com as pessoas. É muito difícil para mim não olhar assim, não abraçar, não bater um papo daquele Uhum. que está num lugar, sabe? É bem difícil para mim, mas a Ô, gente. Clícia, essa questão que tu coloca é muito interessante, porque até a percepção da pandemia, cada pessoa vivencia de maneira diferente, né? Tem Sim, aquelas pessoas que são mais introspectivas, tipo eu, assim, só que tipo, já deu, sabe? Já deu. Eu gosto de ficar muito recolhido em casa, mas também quando tu percebe que tu não pode, tipo, sair, encontrar as pessoas, aí isso cansa, né? hoje. Imagina tu que é uma pessoa, como tu falou, que é uma pessoa do encontro, né? De estar em contato com as pessoas, então é outra percepção também. Pô, eu sou de gêmeos, né? Sei, eu tenho que falar, eu tenho que olhar, eu tenho que pegar na pessoa, sabe? Eu pego na minha filha, né? Mas só Aham. ainda bem que existem as redes sociais agora, né? Que eu não me sinto mais sozinha. Até depois Sim. de falar Uhum. isso aqui, tem sido uma válvula de escape para mim, a dança e estar aqui falando com o pessoal, mesmo que não seja ao vivo, mas saber que eu estou olhando para a câmera e depois alguém vai me olhar e vai curtir, aquilo já me dá um alento, sabe? Mas não é fácil. O Uhum. dia, né? Ele é bem estressante assim, sabe? Quem mais? Uhum. Eu acho que como é que tá aí do Face? O pessoal entrou? Como é que tá aí? Me fala aí o que tá aí no meu Face. Não, pois é, no caso a gente saiu do teu Face, né, para fazer a transmissão apenas pelo Instagram, por conta daquela questão técnica. Tá, É uma questão de insegurança de mexer a ferramenta mesmo. tá. Então, gente, a gente já pode começar, tá? Eu vou parar o áudio aqui. Eu quero só dar uma informação aqui rapidinho pro pessoal aqui do Instagram. Primeiro, dar boa tarde novamente para todos e agradecer por cada um estar aqui. Convida o teu amigo que ainda não entrou, tá? Nós só estamos iniciando agora. Tem muita coisa para falar boa aqui, mas eu quero falar aqui para vocês que é um assunto muito, muito importante e eu quero estar, pelo menos uma vez no mês, trazendo alguém para estar tirando um pouco desse foco só eu, né? Eu vou também fazer a minha live da dança, a gente vai fazer nossa um momento de dança. O meu aniversário é o mês que vem, então eu quero que vocês participem. Mas esse mês aí a gente vai fazer a aula online, a gratuita, né, que vocês escolheram, as duas. Aí eu vou colocar lá no meu Instagram, o dia e o horário, vocês vão dizer também o que é melhor. Mas o mais importante de tudo isso é que vocês estejam junto com a gente aqui para ouvir as coisas boas que tem para ser dito, né? Porque tem um momento que é um momento do sério, tem um momento legal, né? Que é um momento que a gente precisa descontrair. Então agora eu dou a palavra para o Moser, ele é psicólogo de uma vertente que eu amo demais e tenho feito e tenho gostado. Por muito tempo eu recusei fazer terapia, eu confesso que eu não tinha vontade, eu tinha medo, eu não queria falar minha vida para o psicólogo, mas falar a minha vida para os amigos, né? E aí, às vezes, o amigo julga a gente e é aquele que se diz amigo, vamos dizer assim, né? Mas ele não pode nos ajudar porque ele também não tem uma vertente, ele está envolvido emocionalmente, vamos dizer assim, né? Então, quando tu está num profissional que ele pode te olhar de fora, eu percebo hoje que é muito importante. Acho que todos nós, acho que se todos nós fôssemos educados desde criança a fazer terapia, psicologia no modo geral, a cabeça da gente era outra quando fosse crescer. Porque nós não somos educados a pensar. Isso é uma realidade. Então, que a nossa educação, os próximos, eu dizer, nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, seja quem é que está vindo no mundo, seja ensinar a pensar, que aí fica muito mais fácil tudo. Então, a palavra agora vai para o meu amigo Mose. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui. Eu respeito e Uhum. acompanho o teu trabalho, mesmo que não tão perto, mas agora, vivenciando a terapia, eu percebo quanto que é importante. E agora a palavra é com você. Obrigada. Uhum. Tá, obrigado, Clícia. Eu não poderia iniciar essa fala de forma diferente.
Eu quero me solidarizar com todas as pessoas que estão atravessando essa pandemia, tanto as pessoas enlutadas, quanto as pessoas que já morreram nesse processo, né? E, na verdade, não necessariamente pela pandemia, mas pela péssima atuação do governo federal diante do enfrentamento dessa pandemia. Outros países seguem bem melhor do que a gente, então eu não posso responsabilizar só o vírus pelo que está acontecendo. Existe uma questão de gestão aí, mas essa é uma outra discussão. Então, o segundo ponto também é agradecer a Clícia, porque ela fez esse convite que na verdade tem servido foi um empurrão para mim, assim, Clícia, porque a questão da live era algo que eu já vinha pensando antes, já achava que seria muito importante fazê-la, só que faltava aquele empurrão e veio com o convite dela. Convidou, disse que seria importante falar de saúde mental, e eu aceitei na hora. Aceitei na hora porque sou um profissional que eu fico muito engajado nessa questão de publicizar a psicologia. Deixar com que muitas pessoas tenham acesso para que tenham conhecimento. Porque, olha só, há um tempo atrás, a psicologia ela era vista de uma forma, só que essa visão ela tem se modificado no decorrer do tempo. Se modificado para melhor, assim. Então, hoje eu trabalho, eu sou servidor do SUS, então atendo diariamente pessoas que procuram para atendimento. Ainda vejo os dois lados. Eu vejo pessoas que já entendem a importância e que procuram esse agendamento, mas vejo também o outro lado ainda que está presente, daquelas pessoas que vão, mas com receio ainda de serem julgadas por estarem buscando aquele serviço com a ideia de que, digamos, existe uma crença popular de que elas seriam fracas mentalmente, ou que elas estão passando por dificuldades, isso seria feio de assumir para os outros. E isso não é culpa das pessoas pensarem dessa forma, não. Isso é por conta da gente precisar fazer com que essa política de saúde mental ela se mostre importante para a população, que não seja uma coisa que seja vista como uma coisa da elite. A elite precisa de terapia, a elite, ok, recorre quando precisa. Não, a população inteira precisa. Dizem assim, o pobre não adoece mentalmente. Os atendimentos que eu faço, eles são a prova de que isso não é verdade. Eu atendo as diversas classes sociais e todas elas estão passando por dificuldades. O tema que a gente escolheu, né, é um tema que não poderia ser mais apropriado, a questão da pandemia e como esse período afetou a saúde mental das pessoas, né? Antes de começar a falar da minha percepção sobre esse tema, eu queria falar sobre um estudo que eu acabei abordando, eu acabei tendo contato nessa semana. Esse estudo ele foi publicado numa revista científica de renome e ele acabava fazendo... Eu tenho os dados aqui, ele falava assim, 1 a cada 3 pessoas que adoeceram de Covid nos últimos 6 meses, isso foi feito lá na Europa, esse estudo. 1 pessoa a cada 3 apresentaram um problema neurológico ou psiquiátrico no intervalo de 6 meses. Esse estudo carece de mais investigação, mas ele já nos diz uma coisa. As pessoas que adoecem de Covid, pelo resultado desse estudo, parece que elas têm uma propensão ou uma possibilidade de adoecerem psicologicamente mais do que as outras pessoas. Como eu falei, requer mais investigação. Mas existe um dado muito importante aí. E detalhe, que adoecimento é esse? O estudo ele diz que as doenças mais comuns apresentadas por essas pessoas são os transtornos de humor. E para quem não sabe desse termo técnico, por exemplo, a depressão se enquadra nesse transtorno de humor. E os transtornos de ansiedade.
E, e os ataques de pânico, o toque, transtorno de estresse pós-traumático também se enquadra nos transtornos de ansiedade. Mas isso é uma questão técnica. Eu vou procurar nessa live fugir um pouco dos termos técnicos para poder me aproximar do público que assiste a gente, de forma que a gente se compreenda, né? Olha só, agora falando um pouco da minha percepção. Existe esse estudo, ok, esse estudo ele é muito revelador para mim, vou ficar acompanhando os resultados dele. E existe a minha percepção na minha prática lá, no cotidiano. Como eu falei, eu sou psicólogo do SUS e tenho o maior orgulho de afirmar e reafirmar isso. Então, diariamente, eu entro em contato com muitas pacientes para atender, muitas mesmo. A pandemia iniciou e eu passei a perceber que os casos, principalmente de ansiedade, se elevaram. Então, isso foi uma demanda que acabou sendo mais perceptível, sabe? Ansiedade. Elas estavam mais ansiosas, ou começaram a presenciar ou a experimentar ataques de pânico. Então, foi uma coisa que eu fui percebendo e vi que estava associado com esse período, né? Aí, olha só, quando a gente fala assim, ansiedade, ataque de pânico, para as pessoas ainda fica um pouco vago, sabe? Por isso que antes de entrar na questão da estratégia de enfrentamento, eu vou explicar como é que a gente pode entender, como é que a gente pode identificar essa ansiedade no cotidiano. Ansiedade é uma palavra muito comum ela é uma palavra de senso comum. As pessoas usam ela deliberadamente. Então, é muito comum na clínica as pessoas se referirem à ansiedade. Olha, estou muito ansiosa. Fiquei muito ansiosa. Às vezes, quando elas estão falando sobre essa ansiedade, elas estão se referindo a um estado de nervosismo temporário, sabe? Que elas enfrentam diante de uma situação de ameaça. Ou algum desafio, assim. Tipo assim, Cleiton, tu vai fazer uma prova, vai fazer uma apresentação oral, vai fazer uma live. A gente experimenta algum tipo de ansiedade, que é esse estado de nervosismo temporário diante de um desafio. Sim. Essa ansiedade, todo mundo experimenta, sabe? Desde que você seja humano, você está experimentando essa ansiedade. Só que, no contexto clínico, a gente aborda a ansiedade de uma outra forma, que a ansiedade, quando ela ultrapassa esse limite do que é permitido para tu levar uma vida tranquila, uma vida de boa, sabe? Então, Moser, como é que eu percebo que a minha ansiedade ultrapassou o limite normal? Eu gosto muito de falar da questão do ataque de pânico. Por quê? Porque quando ele acontece, a pessoa fica tão assustada que ela não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Tanto é que ela confunde com ataque cardíaco. E muitas pessoas procuram um cardiologista para ver se está tudo bem com o coração. Então, os sintomas de um transtorno de ansiedade, de um ataque de pânico, eles incluem o coração batendo muito forte, acelerado, que é ataque cardíaco. Forte mesmo, o negócio assusta. A vista fica turva. É bom lembrar que esses sintomas nem sempre vêm todos juntos. Às vezes vem só uns. Não segue essa ordem. A mão fica suando, a pessoa começa a suar. Sensação de tonteira, só se sente um pouco tonta. Formigamento. Algumas pessoas relatam também ver estrelinhas, assim, se ela estivesse vendo estrelinhas. Então, esses sintomas, quando eles surgem, acabam deixando as pessoas muito assustadas, porque primeiro que elas não tinham isso antes, segundo que elas confundem com uma doença muito mais grave. E é quando elas chegam na clínica relatando esse problema. Aí que a gente vai iniciar um trabalho. O primeiro passo
é comunicar às pessoas que a ansiedade, isso aqui já vai para todo mundo tomar ciência. A ansiedade ela é natural, ela é nossa, ela está com a gente desde os primórdios da espécie humana e ela serviu para que mantivesse a gente vivo até hoje. Por quê? Porque ela prepara a gente para uma ameaça. A gente precisa estar preparado quando a ameaça surge. Aí tu me pergunta assim, Moze, mas se ela me prepara para uma ameaça, por que eu fico mal? A questão é que quando ela se torna excessiva, aí esses sintomas que a gente experimenta e que a gente deveria entender como natural, e a gente não sabe o que é aquilo, a gente passa a ter medo dos sintomas. A gente passa a ter medo daquele sintoma. A gente acha que aquele sintoma vai prejudicar a gente acha que a gente está morrendo, a gente acha que precisa ir no cardiologista. A gente passa a ficar com medo de que esse sintoma volte de novo. Então, quando tu passa a ter medo daquela reação, aí tu tá dando início ao ciclo do pânico. Ou seja, tu tem medo, a ansiedade fica mais forte, se ela fica mais forte, tu fica com mais medo. Tá entendendo? Então, esse ciclo, ele pode ser controlado através dos nossos pensamentos. Ele pode ser controlado através desses pensamentos. Só que, claro, existem técnicas para que ele funcione. Eu vou, inclusive, detalhar uma delas aqui, porque eu acho super importante falar sobre essa técnica, explicar como ela funciona, alguns passos dela, porque tem muitas pessoas, Cleice, aqui, assim, não é o caso de todas, mas muitas pessoas, apenas elas conhecerem o mecanismo da ansiedade, apenas elas conhecerem o ciclo do pânico e essa estratégia, para elas já serve como se fosse uma segurança. Elas já sabem que a ansiedade não é incontrolável. E se não é, se a ansiedade tem controle, aí tu passa a ter confiança em cima daquele fenômeno. E se tu tem confiança, tu reduz o medo, né? E a ansiedade é isso. A ansiedade, ela acaba se alimentando de medo e de preocupação. Aí, por que eu escolhi começar falando de ansiedade? É porque hoje todo mundo está assim, né? Eu acredito que Exatamente. todos. Exatamente, Cris. A ansiedade, ela já era algo muito falado na clínica, porque ela surge no momento em que, e eu vou falar que isso é um padrão da vida de todo mundo, no momento em que tu tem muitas preocupações. Tu tem preocupação com a organização do governo, tu tem preocupação com a economia, com o emprego, tu tem preocupação com os teus boletos, sabe? São muitas preocupações. Sim. E essas preocupações, elas nos desligam. Tu acorda de manhã, tu tá pensando nelas, tu vai dormir, e quando consegue dormir bem, tu tá pensando nelas também. Aí inicia a pandemia. Rapidinho, Moza, só para Ok. complementar aqui a tua fala hoje ainda, foi falaram aqui, foi uma fala do Leandro, falou assim, que era importante também falar sobre as ferramentas das ferramentas das redes sociais, que elas são uma válvula de escape, mas elas também podem ser um mecanismo adoecedor, né? Ao mesmo tempo adoecedor. Se em algum momento tu puder fazer essa fala, eu acredito que também será importante, porque aí ela acaba prendendo as pessoas, né? Acaba sendo isso, né? A gente usa as coisas como válvula, mas elas não são, como é que a gente pode dizer? Não são terapêuticas no sentido de ser um profissional, né? Claro, é só uma válvula de escape. Mas isso, se tu puder acrescentar no teu discurso, Sim. seria uma boa também. Obrigada, tá? Sim, sim. É nesse sentido, eu acho que ela precisa ser utilizada com critérios, né? Sim. Com critérios. Porque, de fato, quando as redes sociais, eu saí um pouco delas também buscando a manutenção da saúde, porque existem estudos que falam assim, exatamente sobre o Facebook, deles serem ferramentas que ele possuir ferramentas e algoritmos que te direcionam para um processo de adoecimento.
quando tu tem um recorte da vida das pessoas, que é isso que o Facebook te mostra, quando tu tem acesso a um recorte, uma parte da vida das pessoas que parece uma parte muito legal, tu acaba olhando para a tua e tu acaba percebendo que a tua não tá tão legal assim, sabe? Mas isso leva a tu desenvolver uma crença que não é verdadeira, de que as pessoas estão lutando, embora elas tenham momentos bons ali, elas registrem, mas também tem momentos que tá que nem tu, também na luta lá. Então, quando tu vê isso, quando tu acessa isso, tu acaba pensando assim, poxa, tá todo mundo bem e eu não, sabe? Preciso dar um jeito na minha vida. Então, nesse sentido, quanto mais tempo tu fica nas redes sociais, tu acaba fortalecendo essa crença de que o gramado do vizinho é mais verde, sabe? Então, é muito importante ter esse discernimento. E, por exemplo, outras redes sociais, como o Twitter, que é o que eu uso, ele depende do que tu procura lá, é uma enxurrada de notícias. É uma notícia, todo mundo está falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo viés, e isso também acaba suscitando emoções em ti, né? Por exemplo, tu fica irritado e tu fica muito... Então, o uso com critério, sabe? Eu acho que é o mais adequado, sabe? Buscar um controle dessas redes sociais. E eu descobri também, Cleice, que existe, olha só, existe um aplicativo, e existem outros também, mas eu lembro mais do nome desse, que é o Forest, tipo de floresta, sabe? Que ele tem por objetivo regular o uso do teu celular, sabe? Não sei ainda como funciona, mas já vi que tem muita gente usando, então ele faz com que tu regule o uso do teu celular, ou seja, tu não usaria o tempo inteiro. Aí eu acho que seria uma dica para as pessoas que de repente estão nessa dependência dos celulares e telas, procurar para ver como é que funciona, né? Às vezes tem dificuldade mesmo de lidar, porque esse mecanismo das redes sociais, elas são feitas mesmo para a gente ficar preso lá, para a gente ficar seguro lá. Então, se a gente pudesse desvincular, e eu vou falar um pouquinho depois, mais com detalhes sobre isso, como a gente pode melhorar o nosso cotidiano, e parte dessa questão de não se vincular muito às redes, eu acho que vai ser importante as pessoas ficarem atentas para isso. Agora, voltando ao ponto que a gente estava, né? Estava falando sobre ansiedade, deixa eu ver aqui. Até falar aqui para o pessoal que no final a gente vai abrir para perguntas, tá, gente? Então, então é bom deixar ele falar, ele vai falar o que está programado para agora, e no final ele vai também dizer o momento do final, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Aí vocês vão poder perguntar, anotem já no papel o que vocês acham importante, porque o momento é hoje, né, de tirar as dúvidas, enfim, tá? Então, agora não vou ter como estar olhando aqui tudo. Vou sempre acenar aqui para vocês quem está entrando, tá? Ainda dá tempo de vocês chamar pessoas para entrar, tá? Mas não vai estar para a gente fazer a pergunta agora, tá? Obrigada. Então, continuando, Clícia, só continuando essa questão da ansiedade, só ajeitar. Existem várias recomendações, sabe, que são feitas para lidar com ansiedade elevada, ansiedade em excesso. Eu recomendo que a pessoa passe a se exercitar fisicamente. Por exemplo, tu dança. Imagino que isso deve ser uma maravilha para ti, né? Eu não faço. A dança ela tem sido uma forma de eu liberar as minhas tensões. Mas ela não é a principal atividade física. Eu estou fazendo atividade física também. Eu voltei a fazer porque o gasto calórico, dos dois é muito bom, mas só que quando eu danço pensando na técnica, né? Aí eu tenho que escolher a música, e lá na atividade física é alguém que está me direcionando. Então, tem uma diferença nesse momento agora, sabe? De eu chegar realmente cansada da atividade física. Mas a dança, ela tem sido, ela começou para mim exatamente quando eu já estava reclusa aqui em casa e eu não podia fazer mais nada, né? Então aí a dança veio mais uma vez com aquela questão assim, meu Deus, eu estou muito estressada, o que eu vou fazer? Eu vou dançar. Dançar, e aí a gente esquece, né? Porque tu põe a música e tu gosta e tudo mais. Exatamente.
não Essas é que, atividades. só para Uhum, complementar, não é que é um engano, né? Eu me enganei, dancei, aí voltou meu problema. não. Ele tá lá, o problema, mas o teu corpo vai Uhum, gerar uma serotonina, são os hormônios, né, que você sabe. é isso E isso vai mesmo. ajudar a Uhum, oxigenar teu cérebro para tu conseguir fazer um raciocínio melhor das coisas, porque a uhum, gente que está dentro de perfeito. casa, com criança, com casa, com problema, às vezes, financeiro, não tem como tu parar de pensar nessas coisas, mas pelo menos o teu não Uhum, fica só canalizado nisso. Como um tempo eu já sim. estive, né? Ficava um ciclo na Uhum. minha cabeça. Então, essas atividades realmente, é exatamente isso que tu falaste. A atividade física também serve para esse fim. Tem pessoas que se distraem com as mais diversas coisas, sabe? Seja uma leitura de um livro preferido lá. Eu gosto de ouvir muita música, eu ouço muita música pela manhã. Às vezes me perco em notícia também, o que não é recomendável. As músicas, e também tem gente que se encontra na yoga. Mas é muito elitista a yoga, tu não tem acesso. Mas na pandemia eu acabei tendo acesso por alguns canais que oferecem umas aulas iniciais assim muito boas, sabe? E aplicativos também. Tem aplicativos que alguns que são pagos, mas tu paga um valor que não é tão grande e tem aulas gratuitas também, sabe? Então existem uns recursos que a pessoa pode estar acessando. Tem Mas o também, recurso. tem também a questão, como estão falando rapidinho aqui, tem a questão também da Uhum, jardinagem, né? Que realmente a sim. jardinagem ela é terapêutica, né? Você está tratando com a planta, e acaba falando com a planta, Uhum, e ali aquilo já é uma forma, né, de você canalizar suas energias. uhum. Perfeito, exatamente. Inclusive, complementando isso que tu está falando, eu não sei se eu ainda não busquei essa correlação aqui, mas existem, parece, estudos que dizem que o contato da mão com a terra, ela tem benefícios psicológicos, sabe? E eu lembro assim que a minha mãe, quando a gente morava numa outra cidade, lá em Breves, ela usou isso como uma ferramenta terapêutica muito boa, porque ela passava o dia inteiro plantando, ela saía de manhã para o nosso quintal lá, que tinha muita terra, terra preta, sabe? E ela metia a mão na terra, ela plantava e ela voltava assim já no final do dia, assim, sabe, toda suja. E aquilo funcionava muito para ela, terapeuticamente funcionava muito. E eu já vi outras pessoas procurando esse caminho, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que se deve considerar. É, Moser, queria que tu, não sei quais são os pontos ainda que tu vais falar, né? Mas queria que também tu Uhum, colocasses a questão da terapia, a vertente da tua terapia, né? Que é o comportamental, cognitivo. Acho importante explicar o que é esse ramo da uhum, psicologia, porque as pessoas uhum. elas têm um pouco de receio de procurar, né, o terapeuta, o psicólogo. E aí, tu podes falar um pouquinho sobre isso? O que é cada vertente da Sim, sim. psicologia? Uhum. Ah, Posso sim. obrigada. Antes de entrar nesse ponto, eu vou só concluir com um Isso, exercício que eu acho muito tá. importante falar, sabe? E depois eu falo sobre a TCC, que a gente chama de TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Aí depois eu falo da TCC, dou uma apanhada, porque gosto muito de falar também. Vou até que me contei para não falar tanto dela. Ah, Então, fica à assim, vontade. esse exercício que eu vou falar é um exercício que é proveniente dessa ideia da TCC. Ela é estimulada dentro da terapia cognitivo-comportamental. É, esse exercício ele deve ser usado quando? E essa é uma situação que as pessoas estão experimentando com muita frequência hoje. Tu tá no teu cotidiano lá e de repente teu coração começa a acelerar. Acelerou o coração, ou então tu sente uma tonteira. Esses são os sinais da ansiedade vindo de maneira excessiva. É nesse momento que tu começa a fazer esse exercício. É chamada de estratégia acalme-se. O nome da estratégia é essa, acalme-se. Se tu for no YouTube agora, tu digitar lá acalme-se, estratégia, tu vai encontrar uma série de vídeos falando sobre ela, sabe? Porque ela tem uma funcionalidade muito interessante, assim. Eu gosto de usar ela na clínica. Então, eu vou falar dos 4 primeiros passos, porque ela tem 7, 8 passos. Eu vou falar dos 4 primeiros passos,
que eu acho muito importante, eu acho que eles são os pilares dela, sabe? Sim. Quando o primeiro passo se chama aceite a sua ansiedade. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou aceitar algo que está me fazendo mal, sabe? Porque a ansiedade, ela funciona, Clícia, sobre um mecanismo diferenciado. É assim, quando tu luta contra ela, ela te vence, sabe? Essa é a ideia dela. Quando tu briga com ela, quando tu rejeita ela, quando tu quer que ela vá embora, ela fica maior. É muito doido isso, né? Agora, quando tu aceita ela, ela diminui. Tá, na prática, o que significa aceitar a ansiedade? Aceitar a ansiedade significa os sinais estão vindo, os sintomas estão vindo, e tu mentaliza assim, ok, esses sintomas não são agradáveis, mas eu sei que eles vão passar. E eles vão mesmo, porque a ansiedade é isso, ele vem e vai. Ela não fica permanente. Ela vem, ela segue um ciclo e depois ela para. Então, quando tu aceita que ela vem chegar em ti e daqui a pouco ela vai embora, tu deixa de lutar e quando tu deixa de lutar, tu faz com que ela se torne menor. Esse é o primeiro passo, aceitar a ansiedade. Depois que tu aceitou a ansiedade, tu vai sair um pouco de si e tu vai contemplar as coisas que estão à tua volta. Tu vai olhar o detalhe dos objetos. Se tem pessoas próximo de você, você vai olhar o detalhe da roupa das pessoas. Se estiver dentro de um veículo, tu vai olhar para fora. Tu vai contemplar o que está ao teu redor. Tá? Então, primeiro tu aceita, depois tu contempla. O terceiro passo é agir com ansiedade. Aí o que significa agir com ansiedade? Quando uma pessoa começa, olha só, Clícia, quando uma pessoa começa a sentir os sintomas da ansiedade, vemos que ela está lendo um livro aqui, está lendo. Ela começou a sentir os sintomas, ela larga o livro imediatamente. Se ela está fazendo qualquer atividade dentro da casa, ela para de fazer aquela atividade e ela vai se deitar, ou ela abre a janela e vai pegar um ar, sabe? Ela foge da ansiedade. Então, a técnica diz para não fazer isso. A técnica diz para a gente agir com ansiedade. Se tu está lendo o livro, começou a vir os sintomas, você continua lendo o livro, sabe? Se tu está conversando com alguém, a ansiedade está vindo, tu continua conversando, mesmo que de uma maneira mais lenta. Por que que esse passo é importante? Porque, assim, quando tu busca um refúgio para a ansiedade, é como que você estivesse ensinando para o seu corpo que a ansiedade só vai se acalmar se tu escapar dela. Aí tu fala, moça, mas isso não funciona. Eu escapo e ela vai embora. Pronto, acabou. Não, não funciona, porque nem sempre tu vais conseguir escapar dela. Por exemplo, digamos que tu condicionou teu corpo a toda vez que tu estiver ansioso, tu abrir uma janela e pegar um ar. Se tu condicionou teu corpo a isso, quando tu estiveres na fila do supermercado e tu olhar para o lado e tu não ver nenhuma janela, isso por si só já vai ser um agravante da tua ansiedade. Porque tu já, na verdade, tem pessoas que já entram no ambiente procurando a janela. E se de repente elas não veem a janela, elas nem entram, sabe? Sim. Daí pessoas que têm medo de elevador, porque elas sabem que lá não tem ventilação para elas meterem a cara. Então, é uma estratégia que ela costuma não funcionar, fugir da ansiedade. Tu tem que entender que a estrutura está contigo e tu vai conseguir se sobrepor a ela com os teus recursos, não procurando nada externo a você naquele momento. E não é o último passo, mas é o último passo que eu vou comentar agora, a respiração. A respiração é muito importante tu controlar a respiração. Porque, assim, quando a gente anda muito preocupado com uma coisa, que é o que tem acontecido no nosso cotidiano, agora a nossa respiração ela segue esse ritmo aqui. A gente fica assim, a gente nem percebe. Nossa respiração está no cotidiano desse jeito.
Só que o ideal é que a gente respire num ritmo mais cadenciado, sabe? A gente inspira e expira, sabe? A gente dá a oxigenação necessária para o nosso coração e para o nosso cérebro. Quando a gente está muito preocupado, ele fica assim, sabe? E isso gera alguns efeitos de ansiedade que são bem incômodos, bem desconfortáveis. Então, quando tu regula a tua respiração dentro do treino, na verdade, tu pode fazer esse treino a qualquer momento, sabe? Acordou, tu senta um pouquinho, aí tu inspira lentamente, tu segura o ar, e depois tu expira lentamente, sabe? Existe uma sensação de relaxamento que é inerente a essa técnica, sabe? Fora o fato de que fisiologicamente tu já estás regulando o teu corpo internamente, sabe? Então, são dois efeitos muito bons, psicológico e fisiológico. Então, o treino de respiração é uma ferramenta muito simples e que está ao nosso alcance, sabe? Tem teóricos da psicologia cognitivo-comportamental que falam assim, quando estiver afogado nos teus problemas, lembra da tua respiração. Ela é como se fosse a tua âncora, sabe? Ela sempre vai estar lá. Ela sempre vai estar lá para te voltar para os prumos mesmo, para tu voltar para a base. Depois tu retorna. Então, essa técnica ela é muito funcional para esses problemas onde a ansiedade ela parece sair um pouco dos eixos. Ela acaba controlando essa questão. Agora, tens alguma dúvida com relação a isso? Aí eu já passo a falar sobre a TCC. Aí eu acho que a gente pode falar da TCC, então, né? Ou tu Uhum. queres fazer algum exercício com as pessoas aqui, né, sobre essa questão da respiração? Quer fazer alguma coisa sobre isso? Não, o exercício eu não vou Tá. fazer agora. Eu Então a gostaria de gente, falar sobre... então a gente pode ir para a TCC e aí depois a gente abre para as perguntas, que aí elas vão falando e você vai Uhum. respondendo. Fica Sim, bem legal. ok. Olha, É só para explicar, quando... Rose, assim, só Sim, para tu sim, claro. explicar a diferença delas, né? Porque, claro, tu deve saber a diferença de cada vertente. Até porque quem Uhum. sabe uma pessoa daqui vai querer fazer terapia. Independente de qual, Uhum. qual vai ser, com quem vai ser, né? Ou vai ser com você, ou Sim, com outro sim. terapeuta, mas aí ela pode saber qual é a terapia que ela acredita que se encaixa mais. Pelo menos um pouquinho, Uhum. né? Do que é cada Uhum. uma, não é a diferença de cada uma, e aí falar da TCC, entendeu? Uhum. Sim. Aí pronto, É, aí entra para as perguntas. eu vou fazer a introdução dessa fala. Quando eu comecei a... Estou ouvindo meu retorno aqui. Não, é porque eu esqueci de avisar Ok, algumas ok. pessoas não me ligarem, né? Aí fica ligando, eu recuso, aí liga, recusa. Ah, tá, tá. Agora ficou ok. Quando eu comecei a, a cursar psicologia, eu não tinha muita ideia do que era, não. Fiz a escolha lá e fui conhecendo no decorrer do tempo. E quando a gente entra no curso de psicologia, a gente acaba descobrindo que ela não é única. Olha, elas são várias, existem várias psicologias. E, assim, faz até todo sentido, sabe? Porque se o ser humano ele é singular, ele não é singular, o entendimento dele também não deve ser. Então, cada vertente da psicologia, ela tem um entendimento diferente sobre o funcionamento da nossa psique. Então, olha só, na hora de tu procurar um atendimento psicológico, algumas pessoas não estão muito interessadas em saber que abordagem tu é. Mas existem pessoas que se identificam com uma vertente e não com outras, sabe? Por exemplo, eu não tenho propriedade sobre para falar das outras, até porque eu parei de estudar elas há muito tempo, assim. Mas a psicanálise ela fala de uma terapia mais introspectiva, sabe, onde ela vai buscar processos inconscientes, aquelas coisas que tu não tem acesso, sabe? Mas diante do trabalho do psicanalista, ele vai em busca desses processos inconscientes para resolver um problema que geralmente veio lá da infância, sabe? Aí tem outras abordagens também, a comportamental, fui da comportamental por muito tempo, tem a Gestalt também. Mas quando eu me formei, eu acabei entrando em contato com a TCC e a TCC ela me pareceu assim muito interessante desde já. Então, o que que diz a TCC? O que que diz essa terapia cognitivo-comportamental? O nome já nos dá a pista. Ela fala de cognição,
que é o Só um pensamento. momentinho, Moser. Eu só vou me ausentar aqui 5 minutos, mas tu fica falando aqui, Sim, tá? Só rapidinho, gente, tá, tá? tá, Aí vocês. ok. Tá. Aí tu pode continuar, tá bom? Uhum. Então, olha só. É, a cognitivo-comportamental, ela fala dessas duas questões. A cognição e o comportamento, que é o pensamento e o que se faz. Então, olha só. O que fora da gente, acontece fora da gente, que são chamados de eventos, eles não importam tanto, sabe? O que seria mais interessante é saber como a pessoa interpreta, como a pessoa ela processa aquela informação do que está acontecendo fora dela. E olha só, aconteceu uma coisa fora da pessoa, ela está interpretando o que está acontecendo, e essa interpretação ela vira um sentimento. Esse sentimento ela resulta num comportamento, numa ação. Então, quando alguém me procura na clínica, eu sempre investigo o que essa pessoa pensa diante das coisas. Porque, olha só, nem sempre, nem sempre o que a pessoa pensa está alinhado à realidade, sabe? Nem sempre o que tu pensa está alinhado à realidade. Pensa em alguém com depressão aí. Uma pessoa que tem depressão, ela tem uma visão extremamente pessimista de si, uma visão extremamente pessimista do mundo e do futuro. Então, ela tem uma visão pessimista que dentro da clínica psicológica, eu preciso fazer com que ela comece a perceber que aquela visão, aqueles pensamentos que ela tem aqui, eles não estão alinhados com a realidade. Então, eu vou ensinar essa pessoa a enxergar de uma maneira mais otimista, sabe? Só que é um processo, é um processo. É um processo onde a pessoa vai ser ensinada a pensar sobre o pensamento. Até porque a gente não é ensinado a isso na vida. A gente leva a nossa vida, a gente caminha lidando com nossos sentimentos no dia a dia. Assim, é como se eles fossem uma entidade. A gente lida com os nossos sentimentos como se eles fossem uma entidade que a gente não tem controle sobre eles. Só que isso não é verdade. A gente pode controlar o que a gente sente a partir do momento em que a gente controla o que a gente pensa. E a gente controla o nosso pensamento se alinhando à realidade, com coisas que acontecem fora da gente. Então, a TCC tem essa função, sabe? De regular o pensamento das pessoas para que elas passem a experimentar sentimentos mais funcionais. Eu estava fazendo um paralelo aqui sobre a depressão, sabe, Kika? O paciente com depressão ele acaba tendo uma visão pessimista de si mesmo, do mundo e do futuro. E nem sempre essa visão, ela está alinhada com a realidade. E dentro da terapia, a gente faz com que a pessoa ela aprenda a perceber o que está ao redor dela, para que ela tenha sentimentos mais coerentes com a realidade, sabe? Não tenha uma visão distorcida da realidade. É basicamente isso, assim. Mas claro que tem muitas coisas para além. Ai, ótimo. Desculpa, gente, é porque a gente está ao vivo, né? Ao vivo nas nossas casas. Então vai chover! Quem mora em Belém já sabe. Já tá chovendo muito aqui. Tá chovendo muito aqui. Gente, então vocês só pensam que eu danço, né? Mas eu como, eu vou no banheiro, eu tomo banho, eu faço as coisas da casa, inclusive a roupa que eu tirei lá fora. É só para falar aqui para vocês, tá? Bom, então agora Deixa aberto, a roupa do sol, meu filho, que não tem mais sol, não. Agora eu quero abrir para perguntas, tá? Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo bem aí? O som da minha voz tá boa? A voz tá boa? A minha voz tá boa, Moser, aí para ti? Eu tô te ouvindo bem, Ah, ótimo. Gente, podem perguntar, tá? E tá aberto agora para perguntas. E aí a gente já começa aqui com perguntas e vocês, a cada pergunta aqui eu vou passando para ele, tá bom? Vamos esperar aqui o pessoal perguntar.
Tem gente falando que vai fechar tudo aqui, as janelas, que se... Amiga, o toró de Tá chovendo Belém. muito forte aqui O em toró de... Coraci, tá? aqui agora a chuva vem assim para derrubando coisas, né? A violência Sim. da Uhum. natureza tá assim. Bom, quem quer perguntar alguma coisa é agora, gente. Pode perguntar. Infelizmente, né, não consegui fazer ao vivo com a Face, mas eu vou ajeitar isso, tá, gente? É porque eu ajeitei meu computador esses dias. E eu não sabia que a câmera fica desatualizada com o sistema, sei lá, enfim. Mas eu vou ajeitar e é na Por próxima. questões técnicas, né? Deixa eu ver a pergunta aqui Sempre, já. sempre tem Pois é. uma. Eu li que não está. Ah, tem uma pessoa que pergunta assim. Eu li, aí o cara. E o cara. Ah, é E o aí o Sara, cara. e o Sara é minha irmã, é. Ah, E o aí o Sara. Sara, tá. Eu li que não devemos dar ouvidos ao que a mente da gente diz. Mas como isso? É uma pergunta que ela faz. Na verdade, assim, essa frase, ela não corresponde exatamente ao que eu sigo dentro da TCC. O pensamento, ele fica trabalhando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Algumas vezes ele vai te dar dicas boas, às vezes ele não vai te dar dicas boas, sabe? Sim. Então, o mais adequado da TCC é ensinar a pessoa a verificar os pensamentos dela e saber quais pensamentos vão fazer ela se tornar uma pessoa funcional, uma pessoa que consegue manter equilíbrio diante das situações. Por exemplo, uma pessoa que não dá... primeiro que não tem como tu não seguir teus pensamentos, porque são eles que te norteiam para tudo que tu fazes na vida, não tem como. Só que alguns pensamentos te levam para um lugar ruim e outros te levam para um lugar bom, assim, por exemplo. Tem pessoas que têm uma baixa autoestima muito grande, o pensamento delas diz que nada do que elas fazem tá legal, sabe? Isso é um pensamento disfuncional, porque quando ele é muito absoluto, assim, como diz nada dá certo, não é verdade. Tem coisas que ela faz que dá certo sim, só que ela não contabiliza como certo. Ela não consegue perceber que ela acerta em algumas coisas e erra em outras. O pensamento dela é sacana, fica dizendo que ela erra em tudo, sabe? Então, nesse caso, seria muito importante essa pessoa perceber esse pensamento e entender que ele não é absoluto. Tem coisas que ela erra e tem coisas que ela acerta. E a vida é assim mesmo. Tu não vai acertar sempre, tu não vai errar sempre, sabe? Mas as pessoas, elas levam o pensamento para um nível absoluto. Tá. Aí, Mas, às vezes, tem pensamentos que são muito organizados, sabe? Que dizem, por exemplo, o pensamento que diz assim: tudo bem eu ter errado hoje porque eu estou em processo e assim eu posso melhorar. Esse pensamento é super ponderado. Aí a pessoa pode seguir ele porque é isso mesmo. então já ela é uma pergunta de uma outra. Porque só vou seguir aqui a ordem da pergunta, tá, gente? Como saber qual pensamento devemos seguir? Então seria isso. A Cíntia Como pergunta. saber qual pensamento devemos seguir? É isso, ela Sim. perguntou isso. A gente tem que estar atento para o que a gente sente, porque assim, o pensamento, ele sempre vai gerar sentimento. Então, se costumeiramente, todos os dias, tu está experimentando sentimentos que não estão te fazendo bem, aí tu já tem que começar a fazer o exame dos pensamentos, né? Aí o termômetro da pessoa vai ser o que ela sente. A gente precisa, não que seja um problema sentir tristeza, sabe? Não que seja um problema sentir raiva, mas se tu experimenta esses sentimentos na maior parte do tempo e não consegue se livrar dele, é sinal de que teus pensamentos não estão te apontando o caminho correto, sabe? Aí, nesse momento, tu tem que fazer análise desses pensamentos para poder direcionar ele para sentimentos menos perturbadores. Entendi. Olha, outra pergunta é: as redes sociais são antiterapia? É aquilo que a gente falou, né? Elas podem, a gente pode fazer o uso criterioso delas. Elas funcionam desde que tu faça um bom uso. Por exemplo, hoje tu faz um bom uso delas, Crícia. Tu dança, tu divulga a tua dança, tu organiza lives. Não pode dizer que isso seja antiterapia. Mas se tu usa, por exemplo, para consumir notícias excessivas, notícias ruins, e se tu usa para ficar passando o feed assim de maneira muito entediante, sabe?
aí tu pode estar comprometendo, sim, tua saúde mental. Então, depende de como tu faz esse uso. O uso tem que ser criterioso mesmo. Entendi. Só para falar aqui rapidinho, gente, eu não coloquei outras pessoas para participar ao vivo, porque senão a gente foge do tema que foi abordado aqui, né, durante a semana. Então, quem tiver interesse de fazer uma live comigo, me chama depois no privado e a gente vai organizar a live, tá? Eu tenho muito interesse de ter muitos profissionais aqui, de várias áreas, desde que seja algo que realmente alimente as coisas boas para as pessoas, e lógico, é essa a minha vertente hoje, trabalhando nas redes sociais. Continuando falando de rede social, o Leandro fala aqui. As redes sociais alimentam o pensamento acelerado, ele afirma. Fale um pouco sobre o pensamento acelerado. Pensamento acelerado. Que ele... É aquele pensamento que antecipa as coisas, né? Porque o que acontece? A luz da tela, né? Algumas coisas que a gente vê aqui nas redes sociais acaba ajudando a gente a perder mais o sono, vamos dizer assim, né? Você vai ficando tempo, então isso ajuda a ter um pensamento acelerado? Ou falar um pouco sobre isso, entendeu? Sim, sim. Eu recomendo, assim, rede social, a gente tem que fazer um uso que tenha critérios, sabe? Algum controle sobre ela é necessário. O uso daquele aplicativo que eu falei do Forest, eu acho que é muito válido. Eu não recomendo o uso em que tu organize todo o teu cotidiano centrado em redes sociais, porque a menos que tu esteja fazendo um uso equilibrado, um bom uso dela, eu acho que não consigo ver a funcionalidade de tu passar tanto tempo, sabe? Eu não sei se o pensamento acelerado ele está relacionado a tu antecipar catástrofe. Eu não sei se é isso, ou de tu antecipar situações que tu precisa fazer o tempo inteiro. Mas isso me remete a uma questão. E eu vou falar que quando tudo parece incerto lá na frente, quando tudo parece indefinido, a melhor coisa que a gente tem que fazer é se plantar no presente. Então, quando tu fala em pensamento acelerado, tu fala naquele pensamento, Clícia, naquele pensamento que não para onde tu estás, não é? É naquele pensamento que pula lá para aquele momento seguinte. E quando tu chega no momento seguinte, o pensamento já está um pouco mais lá na frente, né? É como se tu não conseguisse se plantar no momento presente. É como se... Exatamente. Mas também tem uma outra situação, né? Quando a gente lê algum... Vou falar de mim aqui, né? Claro. Não sei se realmente foi isso que ele quis abordar. A gente vê uma notícia, aí dali já o pensamento já fica naquilo, aí daqui a pouco tu vê uma outra notícia, aquilo fica na tua mente, aí vão vindo coisas aí, e aquilo vai tirando do teu sono, né? Então, aí teu pensamento, os processamentos neurais estão já acelerados porque você já está numa tela e tudo mais. É isso que tu tá querendo dizer pra gente aqui? Sim, sim. Antecipar pensamentos, ele não é positivo, não é algo positivo, sabe? Uma vez eu vi, e isso eu acho até engraçado, sabe? Eu vi uma notícia que era da pessoa mais feliz do mundo. Existe esse prêmio, sabe? Da pessoa mais feliz do mundo. E essa pessoa existe mesmo. Ela é um monge budista e ela é considerada a pessoa mais feliz do mundo. O que ela faz? Essa pessoa tem uma técnica de meditação que ela utiliza há muito tempo e que é uma técnica utilizada já há milênios, assim. E que hoje a gente fala sobre ela dentro do âmbito da psicologia, que é a atenção plena. A atenção plena, Clícia, é se plantar no momento presente, sabe? É quando tu consegue praticar um tipo de meditação que te ensina a ficar no hoje, no agora. Ficar no hoje, no agora, significa que teu pensamento não está na próxima ação que tu vai fazer, porque quando isso acontece, quando teu pensamento está pulando para frente, tu deixa de vivenciar o momento presente. Por exemplo, tu deixa de perceber um cheiro mais apurado, tu deixa de perceber o teu toque, tu deixa de prestar atenção na palavra da pessoa que conversa contigo, sabe? Tu não tá ali, tu tá mais na frente. Agora, ou seja, o segredo da felicidade, segundo esse monge budista e segundo essa tradição de meditação budista, seria tu aprender a se fixar no momento presente, sabe?
lidar com os problemas na medida em que eles se apresentam. Aí o pessoal pode perguntar assim, mas eu não preciso me planejar para as adversidades. Só que tu pode se planejar para o que vai acontecer amanhã no hoje, sabe? Criando um esquema de resolução de problemas no hoje para prevenir o futuro. O que é diferente de ficar só pensando sobre o problema, porque quando tu só pensa sobre ele, tu não resolve. Pelo contrário, tu sai do momento presente, tu tá em outro lugar que não é o presente e tu te atrapalha todo, sabe? É como alguém falou aqui, né? Pensar várias coisas ao mesmo tempo, ou até mesmo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não terminar, né? A gente, eu tenho, às vezes, Exatamente, você tá está fazendo uma ligado, coisa é. aqui, faz outra ali e não termina, e aí Uhum. isso te acelera também, né? É, E isso acontece porque o teu pensamento, quando tu começa a fazer uma coisa, escrevendo aqui, o teu pensamento já está na outra coisa que tu tem que fazer. Aí tu vai para lá, depois tu volta para cá. Tu não consegue curtir o momento presente, sabe? sim, outra pessoa falou aqui, é, peraí, só um momentinho. Que é saber, a Leila que pergunta sobre o SPA, que é uma síndrome que a maioria dos jovens apresentam. Ela queria saber um pouco sobre isso. Como é que é? E SPA é uma sigla, é SPA. É uma síndrome que a maioria dos jovens estão apresentando hoje. Ela queria saber É do pensamento acelerado, né? sobre isso, É né? a mesma coisa, é. Ah, Acredito que seja a mesma coisa, síndrome do pensamento acelerado. uma outra pessoa falou aqui assim que Não tenho todo o conhecimento, mas eu imagino que isso é uma questão que veio com essa era da informação, sabe? É uma novidade, Cris, é uma novidade. A gente tá lidando com o smartphone há pouco tempo. Acho que é de 10 anos para cá, né, que a gente está usando o smartphone desse jeito. Então, essa geração que está vindo agora, o pessoal que está com 17, 16 anos, está tendo que lidar com um número infindável de informações, sabe? e ainda tem E essas informações não são as melhores, não são das melhores, sabe? e, São informações de tudo quanto é tipo. e até complementar aqui desde criança, né? Que os pais colocam os filhos, porque, enfim, vamos dizer assim, tem aqueles que estão ocupados, fica aqui um pouquinho no telefone e eu vou fazer tal coisa. E aí aquilo começa a virar um vício. Aí vai para a escola, viciado já Uhum. na questão da tecnologia, né? Em jogos e tudo Até porque é mais. muito tentador, né? É muito tentador. Essas tecnologias, elas te prendem. Então, se tu Sim. tem criança em casa, tu sabe que chega um determinado momento que tu precisa de um tempo para organizar alguma coisa. E aquele aparelho lá é fantástico, porque a criança para mesmo. E no fim das contas, psicologicamente ele não faz bem, né? Porque a criança não desenvolve toda a potencialidade dela utilizando os aplicativos, as telas. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo, como tu estás falando, né, Uhum. Moser? O tempo que se fica nisso, né? E até Sim. para esses Uhum. jovens e tudo, como é que os pais estão fazendo, né? Como nós, Uhum. como adultos, podemos gerenciar isso, né? Eu gerencio aqui em casa o tempo, entendeu? Uhum. E não abro mão de Sim. gerenciar, porque apesar de ficar mais complicado às vezes para mim, mas eu sei que eu vou ter problemas lá à noite, para dormir, para aquietar a mente, Uhum. sabe? Uma outra pessoa falou aqui, com a pandemia está tudo muito incerto. Sim, né? Aí, queres falar alguma coisa sobre isso? Sim, ressaltar aquela questão, né, que eu disse. Quando tudo parece incerto, quando a gente não sabe o que vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Tudo que a gente tem é fixar no momento presente. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tenho que plantar o meu hoje, eu tenho que fazer as coisas no hoje, porque eu não vou poder contar com o que vai acontecer amanhã. É muito frustrante imaginar o que vai acontecer depois, sabe? Então, tu só pode se plantar no momento presente e vivenciar o dia a dia, as coisas que tu tá fazendo lá, que é uma forma de tu experimentar um bem-estar diante tirar o foco da incerteza do amanhã e aproveitar o hoje, né? Mais uma informação aqui, mas não foi uma pergunta. Alguém quer mais fazer uma pergunta, gente? Só colocar a informação aqui. As redes sociais dão a ilusão de que estamos em contato com 1000 pessoas e lugares.
mil informações que não damos conta de lidar. Trabalhar a mente para viver o agora. É saúde mental. Isso é uma ótima contribuição. Bom, ninguém mais quer falar, gente. Gostaria que o Moza encerrasse para eu encerrar aqui com vocês, tá? Quer dar uma palavra, uma dica? Clícia, oi? Moza? Se eu quero dar uma palavra para concluir? Ah, tem uma pessoa que perguntou aqui. Quando a solitude torna-se solidão? É uma pergunta. Quando é que a solitude torna-se solidão? Acredito que é quando ela apresenta um sofrimento, né? Quando ela se torna. E isso não é um problema para ela. Ouviu o que eu disse? Parou um Peraí, pouco a tua tela. Tem pessoas desculpa. Não, volta de novo, porque eu tive que responder lá no WhatsApp, porque senão toda hora fica ligando, eu não consigo. Ok. Desculpa. Tem pessoas que conseguem viver bem sozinhas, sabe? E quando esse viver bem sozinha se torna um problema para aquela pessoa, quando esse sentimento de se sentir só, ele passa a estar associado a pensamentos de estou abandonado. Para ver como tudo é uma questão de pensamento, né, Clícia? Tu pode viver sozinho, uma pessoa que está sozinha, e olha que legal, aquela pessoa consegue viver bem sozinha. Dentro da atividade mental daquela pessoa tem pensamentos do tipo: ai, que bom chegar sozinho em casa e não tem ninguém reparando na minha bagunça, ou ninguém bagunçando a minha casa, ou eu consigo chegar do jeito... Outros pensamentos. A pessoa que vive só e está sofrendo com a solidão, quando tu vai acessar a cognição dela, tu vai encontrar pensamentos do tipo: é tão ruim ser abandonado, ou eu estou sendo abandonada, ninguém se importa comigo, será que eu vou morrer sozinha, sabe? Então, para cada pensamento, para cada grupo de pensamentos, é um tipo de sentimento que a pessoa... Algumas experimentam a solitude, podem viver sozinhas e não se importarem e até gostarem disso. E outras experimentando a solidão como um sentimento que maltrata, né? Que ela quer se livrar. Deixa eu perguntar aqui, deu certo? Deu certo já. Quanto à solitude torna-se solidão. Deu para responder, Kleber? Tá tudo bem? Tudo certo para você a resposta? Diz aqui para mim. Até para complementar aqui, né? Realmente, cada cabeça é um mundo, né, gente? Eu posso dizer assim, cada pessoa é um mundo de coisas, né? Exatamente, é um de universo, valores, né? de tanto. É um universo, realmente, é um universo. Mais alguém, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem mais alguém que quer perguntar? Ah, tá. Bom, então eu quero primeiro agradecer mais uma vez cada pessoa que entrou, mesmo que não tenha ficado até o final, mas que entrou, né, esteve aqui com a gente, no meio de tantas ocupações que as pessoas têm, mas pararam um pouquinho aqui para nos prestigiar. Agradecer ao Moser, porque, nossa, muito obrigada, Moser, por ter participado comigo. Eu realmente admiro muito o teu trabalho, você como pessoa, né, que eu já tive a oportunidade de estar perto algumas vezes e realmente tu és um ser humano assim que a gente tem que estar perto mesmo para saber a tua essência e tudo mais. E agradecer a participação da Fabrila, porque eu acredito que também sem ela a gente não conseguiria, né? Porque nós não fazemos tudo sozinhos, a Fabrila ajudou bastante. E também pedir a todos vocês que, com muito carinho, reflitam sobre cada uma dessas experiências aqui, tá? Porque isso aqui é uma troca de vivências e não para aqui. E se a gente pudesse falar uma palavra agora para as pessoas, Moser, qual é a palavra que você daria agora para cada um que está aqui sobre estar numa terapia, direcionar os seus pensamentos assim? Uma última palavra. Qual a palavra que você daria para a gente agora?
antes agradecer também o teu convite, né? Eu acho que está dando um uso muito importante para a tua rede social, apresentando as danças, e agora nessa iniciativa aí de levar sempre um tema que seja do interesse das pessoas, isso é fantástico, sabe?